bem-vindos ao estúdio AgriPlay dentro do espaço da Pig Fair no 17º Simpósio Brasil Sul de Suinocultura. No universo da sanidade animal, Luiz Felipe Caron não se limita a números e conceitos técnicos. Ele tempera o conteúdo com analogias diretas, histórias curiosas e frases que ficam na memória, como a que soltou a ver a pauta da entrevista de hoje. Não é a alegria que nos torna agradecidos, é a gratidão que nos torna alegres. A única coisa permanente é a mudança. Obrigada, Caron. Eu registrei, achei que valia a pena todo mundo saber que eu adorei receber essa mensagem. Caron, professor, pesquisador, palestrante com mais de 1000 apresentações pelo mundo. Você lembra do título de todas elas? Não lembro, não lembro. Ah, que pena, ia ser a primeira pergunta. Não lembro. Caron, você costuma dizer que o desafio da sanidade é como manter o guarda-chuva aberto sem que ele atrapalhe a caminhada. Pode nos explicar como com um exemplo do campo, o que quer dizer com equilibrar imunidade e desempenho? Na verdade, eu nem lembrava que eu tinha falado isso, né? Mas se você está dizendo, eu acredito. A gente anota. De qualquer forma, a referência que isso traz para mim é poder buscar o equilíbrio, né? Como palavra-chave, o equilíbrio tanto da saúde do animal como daquilo que ele tem que entregar pelo potencial que a genética trouxe até aqui. Então, a ideia de pensar nessa caminhada tentando proteger não só o animal, mas o ambiente que ele vive, ou seja, o guarda-chuva, na minha cabeça, essa proteção tem que trazer suavidade. Suavidade significa dizer, não pode ser um esforço, não pode ser algo pesado para quem maneja isso, ou seja, para as pessoas envolvidas. Elas têm que levar isso como algo leve, como algo necessário. Não porque elas tenham que levar, mas porque elas querem. Aquilo que aparece embaixo como proteção é o resultado melhor. Em termos práticos, significa criar as barreiras necessárias para que o desafio fique fora e as barreiras suficientes para que a nutrição ainda possa acontecer e o desempenho aconteça. Então esse equilíbrio é uma linha tênue, realmente, onde ter barreiras em excesso pode segurar o desafio, mas pode comprometer o crescimento. E não ter barreira nenhuma pode facilitar a absorção, mas pode gerar muito desafio. No seu trabalho, você fala muito em parametrizar riscos. Qual foi o checklist sanitário mais simples, mas surpreendentemente eficaz que você já viu funcionar numa granja? Para tentar pensar nisso, para mim todos os checklists são eficazes, ser cumpridos, né? E óbvio, porque foram construídos pelas pessoas envolvidas. Então, atento à pergunta que se fez, para mim, o que é mais simples é aquilo que é de graça. Os checklists mais eficientes que eu conheço são aqueles onde você define dentro de todos os itens do checklist aquilo que é inegociável. Eu costumo usar muito essa palavra com os clientes, né? O que é inegociável? Ou seja, você pode falhar num item, mas nesse eu não quero que você falhe. E a simplicidade desse item, para mim, ela não tem a ver com a dificuldade da operação, mas sim com quanto você tem que empenhar para fazer aquilo. Então, quando eu falo de graça, a gente fala muito de, primeiro, organização. Quanto custa abaixar e juntar um lixo que está no chão? Não custa nada. E é a casa dele, a granja é a casa dele. Então, os checklists mais eficientes para mim são aqueles que tornam inegociáveis essas ações. Quanto custa abraçar o teu colega e dar bom dia para ele? Que bom te ver aqui. Não custa nada. Quanto custa construir uma barreira sanitária, um pedilúvio? Pode ser que custe, então vamos deixar para depois. Vamos pôr uma hierarquia e começar pelo inegociável, desde que ele seja simplesmente a tua reação. Não custe mais do que isso. Na sua opinião, qual o erro mais comum que as empresas cometem ao transformar dados sanitários em informação prática? Pode nos contar um caso curioso ou até engraçado que ilustre isso? A própria maneira que você coloca, né, de transformar o dado em informação, essa é a lógica, né, de terminar com a reação, ou o que a gente chama de contramedida. Você precisa coletar um dado, transformar em informação, a informação ser transformada em conhecimento e o conhecimento ser transformado em sabedoria. Parece já muito distante para muita gente agir com sabedoria, mas não, né? É nada mais do que conhecimento transformado em modo de vida. Então, um exemplo mais prático e o erro, talvez quando você pergunta erro, é que muitas empresas trabalham com metas.
e confunde, na minha percepção, o propósito de meta com métrica. Quando a métrica se torna uma meta, para mim está errado. Por quê? Porque a métrica é leitões desmamados, a métrica é conversão, a métrica é condenação, perfeito? A meta não é essa. Então o maior erro é entender que a meta é aquilo que é medido. Aquilo que é medido nada mais é do que o dado a informação para que com sabedoria você gere a meta. Qual que é a meta? A meta é você acordar feliz amanhã cedo? Isso. A meta é você se relacionar bem com os outros? Isso. A meta é você querer fazer mais do que pediram para você? Proatividade. Então meta é proatividade, meta é empatia. O resultado, não a métrica. A meta vai muito além da métrica. Então o grande erro talvez seja isso. É difícil pensar assim, como diz o caboclo de Chopetão, né? Num exemplo curioso, mas tem vários, né? Eu passei um semana passada, onde havia uma meta, né, de diminuir, a gente ouviu agora apresentações, um painel sobre pessoas, né, de diminuir a rotatividade, ou fazer as pessoas trabalharem melhor. E foram me mostrar, então, uma ação que a gente havia pedido, que era construir um refeitório, só isso. Por quê? Porque é igual ao casamento. A criação do suíno, das aves, a criação animal é um casamento. E o casamento, para todo mundo que é casado ou quem vai ser um dia, entende muito bem que é o que os gregos chamavam de princípio hermético. O que você põe é o que volta para você. Então a reação é a seguinte: ponha o melhor que se puder, o melhor que se puder. Pode não ser bom para mim, mas é o melhor que você pode, o resultado vai ser o melhor que você pode. Mas sempre com precocidade. A precocidade significa o seguinte: o erro maior é você reagir depois que o problema aconteceu. A gente costuma dizer, sem provocação, né, que o suíno é um pouco diferente da avicultura, exatamente pela impossibilidade, às vezes, de coletar tanto dado como a gente consegue na avicultura. Mas isso não pode deixar você amarrado. Você tem que achar alguma forma, seja de maneira não invasiva, coletar mais dados antes que o problema aconteça. As pessoas até acham engraçado quando a gente diz suíno, o problema é que faz necrópsia de animal morto, né? Mas a necrópsia ela só pode ser do animal morto. A gente quer dizer com isso que você espera morrer para daí fazer necrópsia. Mas é o que se tem na mão. Então vamos pensar em criar métricas precoces, não invasivas, se for o caso, para antes de o problema aparecer, eu já criar contramedidas, reações. Essa é a lógica para mim. Você defendeu que investir em pessoas pode ser tão ou mais importante do que investir em produtos. Tem alguma história real que mostre como um funcionário bem treinado salvou uma situação crítica? Puxa, eu acho que todo dia a dia da gente são essas histórias, né? O funcionário, o colaborador bem treinado, mais do que treinado, eu diria o seguinte, porque o treinado depende do adestramento, né? Que é colocar em prática esse conhecimento, essas questões técnicas, essencialmente. Eu digo que esse não é o mais importante, tá? O mais importante é a persistência. Então, esse colaborador, esse funcionário, com persistência, ele tem o sentimento de dono. Então, a ideia de fazer aquilo, porque vai ser o melhor ambiente para ele, a história, as melhores histórias, elas mostram que a empresa que entende que aquilo que faz melhorar no teu indicador no suíno, seja a conversão, seja a mortalidade, seja a condenação, tem que voltar para o funcionário. Então, as melhores histórias são aquelas onde o gestor entende que, de alguma forma, aquilo tem que voltar para ele. Porque aí ele acredita que aquilo tem que voltar, com a motivação necessária. Então, talvez a coisa mais... Não é engraçado, talvez, mas quando as pessoas ouvem pela primeira vez, é a tentativa que a gente tem de ensinar, e não é ensinar talvez a palavra, né, porque eu não ensino nada para ninguém, né, eu só estou aprendendo, é mostrar que a maneira de trazer isso é nunca começar esse diálogo com o funcionário com a palavra você. E como é que as pessoas entendem isso? Como é que eu vou começar dizendo você precisa... Não, nunca começa, porque quando você põe você já afasta a pessoa daquele propósito. Comece com a palavra eu. E o que isso quer dizer? Olha, eu tive pensando, eu acho que nós podemos... a pessoa olha para você e diz, puxa, você faz parte disso? Claro, faço. E o teu sucesso é o meu sucesso. Quando você chega e fala, viu, você precisa pegar isso aqui, você precisa levar para lá. Ela já se entende como ela sendo a única responsável por aquilo, e se ela não fizer não vai dar certo. Então não é isso. O que ele consegue devolver nessa relação, para mim a história do casamento, a analogia do casamento é muito clara. Devolver nessa relação o melhor que você pode, porque você recebe isso também.
Legal. O conceito de custo imunológico pode parecer abstrato para alguns. Qual metáfora ou exemplo do cotidiano você usa para que os produtores entendam o impacto disso na produtividade? O produtor, ele entende na medida onde o consumo de ração devolve como desempenho, né? E tem ele medidas técnicas, avaliações para isso. Mas quando a gente vai falar do custo, não só para o produtor, o próprio técnico, né? Explicando que a lógica do animal, a lógica evolutiva, primeiro transformar a soja e milho, a gente usa a soja e milho apenas como uma referência da comida, né? Transformar isso em barreira. Por quê? Porque primeiro ele tem que sobreviver, depois, se der, ganha peso. O que quer dizer depois, se der? É que primeiro eu tenho que pôr as barreiras necessárias para deixar o desafio fora. Quanto vai custar isso? Tanto mais desafio eu tiver, mais vai custar. Então, eu vou ter que investir naquilo que eu não vendo. O animal vai investir naquilo que não é vendável, que são as barreiras como o muco, a qualidade do epitélio intestinal, o anticorpo, a célula de defesa, a fagocitose. Pode ser um nome chato, mas é ir lá e capturar o que está entrando, né? Muito bem, feito isso, resolvido? Resolvido. Agora vamos mobilizar em músculo, que é o que eu vendo. Então, eu tenho que resolver isso o mais rápido possível. Existe uma conta fácil, né, que a gente chama de tempo desse tipo de resposta, que é a resposta inflamatória, que não pode durar mais do que 72 horas. Se durar mais 72 horas, você já está perdendo soja e milho. Vai ganhar peso, mas talvez não na proporção ou no potencial que o animal possa entregar. Então, analogias tem várias, né? Quando a gente fala de números, aí que é fácil do cara entender, por exemplo, dessa fagocitose, né, ou da célula que faz isso, ela gasta 10 vezes mais energia que um coração batendo a toda. A pessoa já viu o coração suíno, inclusive batendo. Então imagina que aquilo que ele nunca viu, que é o macrófago, essa célula, né, eliminando os desafios, gasta 10 vezes mais energia que o coração batendo a toda. Isso é muita energia. E energia é o quê? É muito dinheiro. Porque o animal, ele gasta tempo, energia e nutriente para ganhar peso. E gasta tempo, energia e nutriente para reagir contra os desafios. E aí, talvez uma analogia, a gente tem até um slide que muitos anos eu lembro de ter feito, que mostra que um desafio para uma Escherichia-coli, por exemplo, para uma pessoa, equivale a uma caminhada de 45 quilômetros. Então eu digo para a mulherada que vai para academia, não vai para academia, come Escherichia-coli. O que é esse desafio? Quanto você gasta, quanto custa para você deixar aquilo fora? Custa muito. Do mesmo jeito que custa o estresse térmico. 1 grau de temperatura fora do conforto custa muito. Então não é só desafio sanitário, desafios ambientais também. Isso custa a soja e o milho que poderia ser transformado em carne. Entre as mais de 1000 palestras que já fez pelo mundo, qual foi a pergunta mais inusitada que recebeu de um produtor e que de alguma forma fez você repensar sua própria abordagem, se é que essa situação já existiu? É engraçado pensar nisso, porque não são as perguntas deles que são inusitadas para mim, porque eu vá lá ensinar algo diferente. Como eu disse, a gente costuma dizer isso na faculdade, é assim, ó, eu não vim aqui ensinar nada para ninguém. O aluno já fica meio broxado, fala, pô, mas que coisa, veio fazer o quê aqui? Eu vim aprender, eu vou estar melhor do que eu estava há 1 hora atrás. Então, quando a gente vai aprender, eu digo para você, as situações mais inusitadas não foram as perguntas que eu ouvi, foram as respostas que eu ouvi. Isso, para mim, é o aprendizado. E várias delas sempre ficaram latentes na minha cabeça para nunca esquecer. Aquelas engraçadas, que viram piada depois, né? Eu lembro de uma palestra grande numa pós-graduação, né? Onde a menina levantou e perguntou para mim, assim, com muita curiosidade, quer dizer, então, que a célula é um organismo vivo? E eu fiquei chocado, falei, puxa, eu tenho que mudar minha abordagem, porque isso aí para mim estava básico, né? Então, essa é uma pergunta inusitada, curiosa, né? Mas uma situação que me leva a pensar que é assim que a gente progride, aprendendo. Eu lembro de uma palestra em Fortaleza, eu lembro muito bem da fisionomia do indivíduo, do produtor. Ele estava de chinelo de dedo, eu lembro como se fosse hoje. E eu, durante a palestra, eu usei uma metáfora ali para... Eu não me lembro o que eu estava explicando, mas é algo que eu já pude falar outras vezes, onde eu disse que tem 3 coisas na vida que quanto mais a gente divide, mais a gente tem. E aí eu disse para eles, a felicidade, né? Quanto mais eu divido, mais eu tenho.
conhecimento. Quanto mais eu divido, mais eu tenho, porque sai todo mundo com mais. E a outra é dinheiro. E aí eu disse, só não sei explicar por quê. Só que o que foi louco é que quando acabou, eu estava aguardando meu computador, esse senhor veio andando devagar assim na minha direção, e eu fui chegando perto e ele falou assim para mim, o senhor não sabe por quê? Vou lhes contar então por que dinheiro, quanto mais de vida a gente tem também. E eu parei o que eu estava fazendo para escutar ele. Eu acho que ele saiu debaixo da terra, assim, porque ele não estava ali durante a palestra, não sei de onde ele veio. E ele falou assim para mim, conhecimento, felicidade, é fácil, o senhor explicou, né? A gente entende, divide e tem mais. Aí ele falou, dinheiro é o seguinte, tem gente que anda com a mão fechada, assim, e as coisas batem em você e caem no chão. E tem gente que anda com a mão aberta, assim, tipo um cabide. As coisas vão batendo e vão enroscando, isso vai levando cada vez mais para frente. Eu lembro que eu dei um abraço nele e falei, pô, agora eu sei também, obrigado. Saí dali com o dia ganho. Por quê? Porque eu não fui ensinar nada. Fui fazer isso, fui aprender, sair melhor. Sensacional, né? Como a sabedoria vem da terra mesmo. Vem da terra. Esse cara, ele não estava na palestra. Eu não sei de onde ele saiu. Será que ele estava lá mesmo, Carol? Eu não sei, também não sei. Aí já foi além da minha compreensão. Se tivesse que deixar apenas um recado para um produtor que quer fortalecer a imunidade do plantel sem comprometer a produtividade, qual seria? E como você transformaria isso em uma imagem mental simples para ele nunca esquecer? Se eu conseguisse fazer isso agora aqui, eu não faria, porque é uma resposta de $1 milhão, né? Então, primeiro, para o produtor fortalecer a imunidade sem comprometer, é exatamente com aquela ideia do custo, né? Porque a imunidade custa e ela vai precisar ser usada na necessidade, dependendo do ambiente que o animal vive. Então, a grande receita para isso é você investir no ambiente. Investir no ambiente é o melhor que você pode fazer. E isso é fácil de entender quando a gente explica, inclusive, muita gente que já ouviu palestra minha já ouviu, né? Eu pergunto para quem já participou de um processo de vacinação, e eu pergunto, me diz aí o nome de um suíno que você lembra daquele processo lá. E fica me olhando meio assustado, como assim? Meu nome? Pô, você vacinou lá 100 animais, não lembra o nome deles? Ele ficou olhando e óbvio que não lembra. Por que não lembra? Porque nós não vacinamos suíno, diferente de quem leva um cachorro para vacinar, e o cachorro chama Ted, chama Saddam, mas o suíno não tem nome. Nós vacinamos ambientes, nós tratamos ambientes, nós manejamos ambientes. Então, se o produtor entende que quanto melhor tiver o ambiente, tanto em termos de conforto, em termos de bem-estar, como em termos de desafio, mais o animal vai te entregar. Essa história de o que você põe em volta para você, é o que o animal vai fazer. Você dá essa condição, ele vai devolver isso para você. Então, o segredo para a imunidade estar robusta é o ambiente ser o melhor possível. E você preparar esse animal antes dele nascer. Antes dele nascer, a reprodutora garante quem ele vai ser. Quem já nasceu um dia sabe o que isso significa. Como todo mundo já nasceu, sabe que já foi criança, sabe o que é uma creche humana, né? Sabe o que é uma creche suína e sabe que investir nisso é preparar o animal para que ele possa te devolver isso aí. Então, é dessa forma, o ambiente tem garantia. E a última parte, uma imagem, né? Eu gosto de duas imagens que explicam muito. Se a gente pensar no cabo de guerra, né? O cabo de guerra é o nosso dia a dia. O lado bom disso não é a guerra, né? Mas o cabo de guerra contra o desafio. Existe o desafio de um lado tentando trazer o suíno, imaginando que tem um buraco no meio, né? Puxando, e do outro lado a imunidade puxando o desafio para que ele é que caia no buraco. Então é um cabo de guerra diariamente. O que você quer fortalecer? O suíno, para ele ficar mais forte e puxar o desafio para que ele suma no buraco? Ou relegar e deixar que o desafio puxe? É o que vai acontecer. Como eu disse, duas imagens, esse cabo de guerra do desafio e do suíno, ele é o fim, é a finalidade. Finalidade é pelo que a gente trabalha. Mas para mim importa muito mais os meios, né? Apenas para ficar claro, quando você recebe o aluno, eu recebo eles no segundo ano na faculdade, eles já passaram o primeiro, e é comum se perguntar por que você está aqui, o que você gosta, e ele diz que gosta de bicho, né? Gosta de cachorro, e fala, vocês estão no lugar errado, vocês estão fazendo curso de veterinária. E eles olham meio assustados, mas não era essa a proposta? Não, você tem que gostar de gente. Qual que é a finalidade da nossa profissão? O ser humano. Qual que é o meio? Aí é o suíno. Aí eu brinco que a finalidade do agrônomo é o ser humano. O meio é que é a batata, só mudou o meio, né? Então a outra imagem é um jogo de frescobol, certo? Todo mundo já jogou frescobol, né?
E isso para explicar que, de novo, igual ao casamento, se você quiser jogar ping-pong com a tua esposa, ou jogar ping-pong lá na granja, você vai fazer de tudo para o outro errar. Esse é o objetivo do ping-pong. E o frescobol é o contrário. Você vai fazer de tudo para devolver do melhor jeito, para que ele consiga devolver de novo para você, e devolver para você, e devolver para ele, e devolver para você, e a bola não cai. Então a imagem é essa. Põe um jogo de frescobol e não um jogo de ping-pong, porque isso aí você pode ganhar, mas alguém teve que perder. Não vale a pena. Adorei a analogia, muito boa. Não imaginei que ela ia chegar nesse fim da explicação. Gostei demais. Parece claro, né? Parece. Clareza é um negócio que a gente preza muito. Eu tive a sorte de ter um guru, né? Que foi meu professor, pude dar aula com ele. Ele é meu mestre eternamente, né? O professor Hayashi. E ele falava muito isso, né? E a gente repete isso e continua escutando 40 anos depois a mesma coisa. Onde a gente dizia, putz, todo mundo que fez a faculdade até aqui, passou por um treinamento, teve aquela sensação que tem um professor que parece que sabe, mas não sabe explicar, né? E todo mundo diz, sim, tive. Eu digo, isso não existe. Não existe um professor que parece que sabe, não sabe explicar. Se ele não sabe explicar, é porque ele não sabe. Então, se alguém não consegue passar, é porque não sabe. E aí, para deixar uma outra analogia, claro que não é minha, né? A gente aprende com os outros. O Einstein falou uma vez que você só entende uma coisa quando consegue explicar para tua avó. Eu já usei isso em outras palestras dizendo, aproveita sábado e domingo, explica sobre o macrófago para tua avó. Se ela entender, você entendeu. Essa clareza vale para essas coisas técnicas, essa clareza vale para o teu diálogo com o colaborador, vale para o diálogo com o presidente da empresa. Então, clareza é o sucesso disso aí tudo. Carol, eu estou muito feliz com o resultado dessa entrevista, porque eu acompanho já, né? Eu comecei a trabalhar como jornalista no setor há 10 anos e eu brinco, né? Que eu fiz jornalismo, humanas, Deus me castigou fazendo, não, você não vai escapar dessa aqui sem aprender mais, você vai ter que ver palestra de médico veterinário. E eu lembrava das microvilosidades intestinais dos animais, da aula de biologia, fiquei muito orgulhosa, eu lembro o que é a fagocitose, e eu sempre soube que a célula é um ser vivo. Que bom, que bom. Mas eu, sempre acompanhando as tuas palestras, eu vejo essas mensagens soltas e hoje a gente conseguiu fazer um pupurri da maneira como você fala, da coisa que você fala na maioria das palestras espalhadas por aí, que vai ficar gravado e o pessoal vai poder fazer o replay e acompanhar no YouTube. Que bom. Você já pode disparar para os seus alunos também. Que bom, eu espero que isso seja uma oportunidade para as pessoas, né? E como você falou, como eu gosto muito de clareza, de entender o que a gente faz, eu digo para os alunos que o livro que eles têm que comprar para a minha disciplina, que é microbiologia e vacinologia, chama-se Dicionário da Língua Portuguesa, né? Para você saber o que você está falando. E oportunidade vem do grego, que é o ode porto, né? Que é o vento para o porto. Então, se você vai para o porto, você está seguro. É o que tem que buscar. E foi interessante agora esse semestre, a gente começou o semestre há pouco tempo. Eu digo interessante porque isso se repete e não importa a geração, não importa. Eu estou na universidade há 30 anos e a gente ouve muito isso, né? Putz, está pior, não tem nada pior, está tudo melhor. Nada piorou, tudo está melhor. Mas a opção é tua, né? Se quer ver pior, você é as histórias que você conta. Eu não consigo ver nada pior, eu só consigo ver melhor. E eu disse para os alunos agora, 1 semana, 2 atrás, o que vocês estão fazendo aqui? Estão buscando uma saída, gente. E talvez eles não tivessem entendido quando eu quis dizer. E aí eu perguntei para eles, né? Como é que fala saída em inglês? Aí todos sabiam, né? Exit. Isso. E o que é sucesso? É o êxito. Não é à toa que êxito é uma saída. Sucesso é só achar uma saída. Então a gente está aí para achar uma saída para a gente e só vai acontecer quando muito mais gente estiver achando a sua também. Muito obrigada, Carol. Minha palavra é gratidão por essa oportunidade dessa troca com você e de poder levar isso para o pessoal que nos acompanha no YouTube. E não esquece de se inscrever no canal para acompanhar as melhores notícias do setor. Vai, volta e dá o play e o replay nesse vídeo, porque ele ficou inesquecível. Imagina, obrigado, eu que agradeço. A gratidão é minha, né? Sem esquecer que a gratidão ela não é a maior das virtudes, ela é a mãe das virtudes. Né? Gratidão é a mãe das virtudes, então não pode abandonar. Obrigada, Carol. Imagina. Valeu. Obrigado.